Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição. É sempre de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019. Jornal diz que Supremo articula o afastamento de Deltan Dallagnol da Lava Jato. A insatisfação com o procurador se intensificou após mensagens atribuídas a membros da Força Tarefa sugerirem que ele incentivou colegas a investigar Dias Toffoli. Nesta quinta-feira, os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes solicitaram à Polícia Federal cópias das conversas hackeadas de autoridades. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os magistrados buscam evidências para que Deltan seja afastado do comando da operação em Curitiba. Mas, de acordo com a publicação, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que pode determinar ou não o afastamento, não estaria disposta a se indispor com o Ministério Público Federal. Dessa forma, o destino do responsável pela Lava Jato pode ser decidido pelo próprio STF. E veja também: o governo rebate dados sobre aumento do desmatamento na Amazônia e promete investir em equipamentos modernos para monitorar dados do meio ambiente. Supremo Tribunal Federal mantém suspensão de medida provisória que transfere a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. O Ministério da Economia divulga plano para estimular investimentos privados em infraestrutura. Justiça decide manter hackers acusados de invadir celulares de autoridades presos por tempo indeterminado. Brasil e Paraguai cancelam acordo sobre venda de energia de Itaipu e impeachment de Mário Abdo perde força. Serviço de Imigração dos Estados Unidos inclui ministro venezuelano na lista de mais procurados por tráfico de drogas. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. A Justiça decidiu manter os hackers acusados de invadir celulares de autoridades presos por tempo indeterminado. Afonso Marangoni. As prisões dos 4 suspeitos de hackear telefones de autoridades foram convertidas para preventivas nesta quinta-feira. Na decisão, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, disse que foram encontrados elementos concretos de autoria e materialidade delitiva dos envolvidos. O magistrado escreveu que os investigados possivelmente formam uma organização criminosa e que algumas incongruências ainda precisam ser esclarecidas. De acordo com Ricardo Leite, a polícia pediu a conversão das prisões e o Ministério Público se manifestou a favor. Agora, Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Marques ficam detidos em Brasília por tempo indeterminado. Eles estão presos desde 23 de julho, no âmbito da Operação Spoofing, que apura os ataques a telefones de autoridades, como o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. O juiz também disse que ainda não se comprovou a origem lícita da quantia de R$99 mil em espécie apreendida com o casal Gustavo e Suelen. Delgatti Neto, apontado como principal investigado, admitiu ter feito as invasões e repassado o conteúdo para o site The Intercept Brasil, de forma anônima, voluntária e sem editar os diálogos. Nesta quinta-feira, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o material resultante da invasão de celulares seja preservado. Ele também pediu uma cópia das mensagens e a íntegra da investigação. Na volta do recesso do Judiciário, o ministro Gilmar Mendes não descartou a possibilidade de que os supostos diálogos possam ser usados em eventuais processos. Isso tudo tem que ser avaliado. Acredito que já demoramos muito. Eu acho que o Conselho da Justiça Federal, o CNJ, o CNMP precisam olhar para esta questão, para esta crise, com
a gravidade que ela merece. Com a decisão de Luiz Fux, o conteúdo das supostas conversas não pode ser destruído até o plenário do Supremo tomar uma decisão final, ainda sem data definida. O ministro atendeu a um pedido do PDT, que defende que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, poderia cometer crime com a destruição do material. Além de Fux, o ministro Alexandre de Moraes também pediu a cópia do inquérito da Operação Spoofing, incluindo as mensagens apreendidas. Jair Bolsonaro divulga imagens inéditas do atendimento recebido após ser esfaqueado durante a campanha eleitoral. O presidente publicou na noite de quarta-feira nas redes sociais um vídeo mostrando o deslocamento de Juiz de Fora a São Paulo, com a mensagem: "Devo minha vida a Deus". Nas imagens registradas em 7 de setembro de 2018, dia seguinte ao ataque, o então candidato aparece sendo retirado do avião e colocado em uma maca, já na capital paulista. Também nessa semana, o presidente afirmou que aceitaria conversar com o autor da facada, Adélio Bispo, mas só se este se dispuser a abrir o jogo e contar toda a verdade. Bolsonaro já disse que não concorda com a tese de que Adélio tem problemas mentais e acha que o homem não agiu sozinho. O presidente apontou ainda que o esfaqueador tem o que falar, mas que pode ser morto em uma queima de arquivo. Relator de CPI de Brumadinho afirma que a Vale tinha conhecimento das condições da barragem que se rompeu. O deputado estadual André Quintão, do PT, disse nesta quinta-feira que já há elementos suficientes para consolidar o relatório sobre a tragédia. Para o relator da CPI da Assembleia de Minas Gerais, a mineradora deveria ter evacuado a área em junho de 2018. A barragem da Vale, em Brumadinho, se rompeu no dia 25 de janeiro, deixando 248 mortos e outras 22 vítimas ainda desaparecidas. Ministro da Economia diz que, se dependesse dele, privatizaria tudo. Durante palestra em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Paulo Guedes adiantou que, após a venda dos ativos da BR Distribuidora, uma das prioridades é vender os Correios. Em tom irônico, ele indagou da plateia quem aqui ainda escreve carta, para evidenciar o anacronismo do monopólio da ECT. Guedes destacou a meta de redução dos spreads bancários e a necessidade da reforma tributária, para que todos paguem, mas paguem menos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello, defendem que os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato sejam investigados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. De Brasília, Antônio Maldonado. Pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal defendem que os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato tenham as atuações investigadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ao chegarem para a primeira sessão após o recesso nesta quinta-feira, os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello falaram sobre a suposta investigação aberta contra o atual presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Para Gilmar Mendes, as supostas conversas roubadas dos celulares dos procuradores contribuíram para o que ele definiu como a maior crise que se abateu sobre o aparato judicial no Brasil desde a redemocratização. Na avaliação do magistrado, ninguém deve saudar hackeamentos e iniciativas do tipo, mas as revelações são extremamente graves, tendo inclusive abalado o prestígio da Justiça Federal e da Procuradoria-Geral da República. Imagine a insegurança que se produz, quando isto virou um jogo de uma conversa de botequim, em que o procurador disse assim: eu tenho uma amiga lá na Receita que me passa as informações. Imagine vocês, coloquem cada um de vocês nessa situação e imagine que segurança o cidadão tem. Agora, quando isso se faz com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que eles não serão capazes de fazer com o cidadão comum. De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, que se embasa nas conversas roubadas dos aparelhos de diversas autoridades, o procurador Deltan Dallagnol incentivou colegas de Brasília e de Curitiba a investigar Toffoli. Isso teria acontecido em 2016, numa época em que o atual presidente do STF, por conta do posicionamento, começava a ser visto como uma espécie de adversário da Operação Lava
Lava Jato. O ministro Marco Aurélio concorda que a questão merece investigação, mas defende que quem deve acionar os órgãos de fiscalização é a suposta vítima, ou seja, o ministro Dias Toffoli. Isso é incrível, porque atua no Supremo Tribunal Federal o Procurador-Geral da República. É inconcebível que um procurador da República de primeira instância busque investigar a atividade desenvolvida por ministro Supremo. O que fazer? Cabe, evidentemente, revelados fatos, acionar, e aquele que se sinta prejudicado deve fazê-lo para avançarmos culturalmente no Conselho Nacional do Ministério Público. Nenhum dos dois ministros quis se posicionar sobre se o conteúdo das conversas roubadas dos celulares poderá ser utilizado em eventuais processos que questionem a relação entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Ambos defendem, no entanto, que os órgãos que fiscalizam o trabalho de membros do Judiciário, como o CNJ, o Conselho da Justiça Federal e o CNMP, devem olhar para o que definem como crise com a gravidade que ela merece. Em nota, a força-tarefa da Operação Lava Jato garantiu que o procurador da República, Deltan Dallagnol, nunca solicitou à Receita Federal que investigasse ministros do Supremo Tribunal Federal ou familiares e tampouco orientou os trabalhos do órgão. De Brasília, Antônio Maldonado. O mercado financeiro tem dia de instabilidade com a repercussão dos cortes da taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o dólar subiu 0,79, cotado a R$ 3,84, na quarta valorização seguida e no maior valor em quase um mês. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 0,31%, a 102.125 pontos, após 2 dias de queda. A economista Fernanda Consorte destaca que a repercussão se somou à tensão comercial entre Estados Unidos e China. A combinação dessas duas informações, dos Estados Unidos e do Brasil, fez com que a taxa de câmbio subisse quase 1% na quinta-feira, sendo ainda impactada pelo anúncio dos Estados Unidos de um aumento de 10% nas tarifas de importação de produtos chineses. A verdade é que quem achava que essa guerra comercial entre Estados Unidos e China tinham se abrandado estava enganado. Essa novela está bem longe de acabar. Fernanda Consorte avalia que, enquanto não houver novidades relacionadas à reforma da Previdência, a taxa de câmbio seguirá em alta. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, a economista Simone Passionato explica por que aposta em novas quedas dos juros até o final do ano. Minha previsão é de a gente chegar ao final do ano com uma queda, com a Selic a 5,25%. Mas não descarto a possibilidade de a gente começar 2020 com a Selic no seu nível mais baixo da sua história, em 33 anos, a 5%. O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, anunciou na quarta-feira a redução nas taxas de juros, no primeiro corte em 11 anos desde a crise financeira de 2008. No mesmo dia, o Banco Central brasileiro decidiu cortar a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, de 6,5% para 6% ao ano. A Polícia Civil indiciou 22 presos pelas 4 mortes dentro de um caminhão de transferência de detentos envolvidos no confronto do presídio de Altamira, no Pará. Nani Cox. A Polícia Civil indiciou 22 presos pelas 4 mortes dentro de um caminhão de transferência de detentos envolvidos no massacre do Pará. Eles foram ouvidos pela Justiça em Marabá nesta quinta-feira. Os detentos fizeram o percurso divididos em 4 celas e com algemas de plástico, mas 9 conseguiram romper o dispositivo durante a viagem. A Secretaria de Segurança Pública do Pará acredita que o ato ocorreu em partes da estrada desfavoráveis, que cortaram o sinal das câmeras de segurança instaladas no baú do veículo. Os presos envolvidos neste caso serão colocados em isolamento em presídios estaduais. Com os assassinatos de quarta, sobe para 62 o número de mortos por causa dos conflitos no presídio de Altamira. Dos detentos que morreram, 38 eram presos provisórios e ainda não tinham sido condenados pela Justiça. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, o Centro de Recuperação de Altamira tem capacidade para 208 pessoas, mas abrigava 311 até o dia do massacre.
O governo do estado garantiu que 5 novos presídios serão construídos até o final do ano. Neste sábado, o Pará dará posse para 485 agentes prisionais que devem ajudar a reforçar a segurança nos presídios paraenses. O Instituto Médico Legal encerrou a necropsia dos 58 corpos encontrados dentro do presídio e pelo menos 28 já foram liberados para sepultamento. A ex-presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga, lamentou a troca de membros do grupo efetivada pelo novo governo. Quem tem as informações é o repórter Vitor Moraes. A ex-presidente da Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga, diz que não gostou da falta de provas do presidente e questionou as novas nomeações. Então, finalmente, os familiares tinham encontrado de novo um espaço de acolhimento, um espaço de representação dentro do Estado brasileiro e não dentro de um governo ou de outro. Essa nomeação de pessoas que são contrárias ao tema é como se eu, por exemplo, tenho ali uma lei que me manda fazer tal coisa, eu nomeio alguém que não vai fazer. Então, já que eu não posso derrubar essa lei, então eu frustro de outra maneira os objetivos. A procuradora da República, Eugênia Gonzaga, disse ainda que temia, sim, pela decisão do presidente Jair Bolsonaro. Essa destituição foi, sim, uma resposta às nossas manifestações, defendendo os direitos da família Santa Cruz e de todos os familiares, ex-integrantes dos movimentos de resistência, porque entendemos que houve ali realmente uma lesão, foi praticada uma lesão muito grave em relação a esse tema. Agora, o novo presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos será Marco Vinícius Pereira de Carvalho, filiado ao PSL e assessor da ministra Damares. Brasil e Paraguai cancelam acordo sobre venda de energia de Itaipu e impeachment de Mário Abdo perde força. Natasha Mazaro. O presidente Jair Bolsonaro disse que procura um bom acordo de energia com o Paraguai após o presidente Mário Abdo Benítez cancelar o pacto sobre Itaipu. Nesta quinta-feira, o presidente paraguaio suspendeu o documento que, na prática, beneficiava o Brasil na contratação de energia. A assinatura livrou o mandatário da ameaça de um impeachment, já que a divulgação do acordo gerou uma crise política no governo de Abdo Benítez. Com o cancelamento, os dois países terão novamente que negociar a potência de energia que o Paraguai deverá comprar até 2022. O presidente Jair Bolsonaro se limitou a dizer que o assunto ainda está em negociação e o Brasil busca um bom contrato com o país vizinho. O acordo, assinado em maio, foi revelado apenas na semana passada. Os novos termos elevariam por ano mais de 200 milhões de dólares os custos para a empresa estatal de eletricidade do Paraguai. O presidente Mário Abdo Benítez discursou após o cancelamento da ata. Sem dar muitos detalhes do documento, ele afirmou que a renegociação de Itaipu é uma causa nacional e que o acordo gerou um debate interno e apaixonado pela defesa do Paraguai. Y estoy seguro que la gran mayoría de quienes fueron protagonistas de este gran debate lo hicieron de buena fe, de buena voluntad y defendiendo os interesses do Paraguai. Segundo o presidente, será criada uma comissão para assessorar o governo nas negociações com o Brasil, incluindo setores da oposição e acadêmicos. Após o comunicado, a bancada Honor Colorado, que é da base de apoio de Abdo Benítez, mas que sinalizou apoio ao impeachment, declarou que mudou de posição. Sem os votos da Honor Colorado, a posição que alega traição à pátria não tem o número necessário para aprovar o julgamento político. O cancelamento do acordo foi um dos primeiros atos do novo chanceler paraguaio. Antônio Rivas assumiu o cargo na quarta-feira, após Luiz Alberto Castiglione renunciar em meio ao escândalo do acordo bilateral favorecendo o Brasil. Outros integrantes do alto escalão também pediram demissão, como o embaixador do Paraguai no Brasil e o presidente da Administração Nacional de Eletricidade. A hidrelétrica de Itaipu é a segunda maior do mundo e pertence metade ao Brasil e a outra ao Paraguai. O Brasil consome mais de 90% da energia da usina e compra o excedente do país vizinho. O polêmico acordo mudava a forma de remuneração dos preços e essa energia passaria a ficar mais cara para o Paraguai.
Nesta quinta-feira, o governo rebateu mais uma vez os dados sobre o aumento do desmatamento na Amazônia e prometeu investir em equipamentos modernos para monitorar o meio ambiente. De Brasília, quem traz as informações é a repórter Luciana Verdolim. Ao rebater dados que apontam um aumento de até 88% no desmatamento da Amazônia agora no mês de junho, o governo afirmou que pretende investir em equipamentos modernos para melhorar a detecção em tempo real das áreas de desmatamento no país com alta resolução. O governo diz também que pretende investir na profissionalização do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que hoje faz esse acompanhamento. Mas para que essa discussão possa ser feita em termos razoáveis, é preciso, antes de tudo, retirar um pouco do sensacionalismo que está por trás da divulgação desses percentuais de 88%, 90%, 212% e colocar um pouco mais de racionalidade num tema que é de interesse de todos. O presidente Jair Bolsonaro também afirmou que o governo não nega que exista um problema, nem vai tentar justificar ações ilegais ou proteger quem quer que seja, mas não pode admitir que os dados sejam utilizados com o objetivo de prejudicar o governo. Ele sinaliza ainda que a questão, na verdade, é muito mais comercial do que apenas ambiental. Há uma guerra econômica em jogo. Temos países que parte da sua economia é muito parecida com a nossa, né? Digo parte, como por exemplo Estados Unidos, Austrália. E essa briga existe. O ministro do Meio Ambiente defendeu a importância da conservação, mas disse que é preciso levar em conta também que existe toda uma população na Amazônia que precisa trabalhar. O que está acontecendo é a consequência natural de quando você nega o desenvolvimento econômico para uma determinada região, faz de conta que ninguém vive na floresta, de que não há pleitos de manejo florestal, de que não há projetos de exploração minerária e ao negar completamente essa realidade, a consequência prática é de que a população, as pessoas que estão ali no dia a dia, que vivem na floresta, que precisam sustentar as suas famílias, os seus filhos, acabam sendo jogadas na ilegalidade. O presidente Jair Bolsonaro não descarta a possibilidade de mudanças na direção do INPE. Ele explica que está avaliando essa possibilidade e que, quando há uma quebra de confiança, é difícil manter a convivência. De Brasília, Luciana Verdolim. Vamos agora às principais notícias do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga já está conosco ao vivo. Oi, Viga, bom dia. Tudo bem, Nicole? Como é que você está? Tudo tranquilo ou não? Tudo certo, e com você? Tem sol em São Paulo ou não? Tem sol, mas também tem a promessa de que vai esfriar por aqui. Ah, não. Aqui tá com a promessa de que vai ser um final de semana de sol, mas de ressaca na orla, viu, minha cara Nicole? A gente faz esse reforço aqui porque na última ressaca que aconteceu agora no mês de julho, no finalzinho do mês de julho aqui no Rio de Janeiro, foram vários óbitos registrados no litoral do Rio de Janeiro, pessoas que não respeitaram, né, a força do mar, a força da natureza, viu, Nicole? Eu vi esse internado, então Marinha, agrupamento marinho, estão dizendo que as ondas podem chegar até 3 metros de altura no litoral do Rio de Janeiro. É bom para os surfistas, mas perigoso para os banhistas. Agora há pouco nós estávamos apresentando aí a matéria sobre Itaipu Binacional. Eu conversei com o presidente de Itaipu Binacional, o general da reserva Silvio Luna, e ele me disse que a partir de hoje já começam as negociações para se tentar um equilíbrio do contrato da energia, que em tese era para ser 50-50, ou seja, 50-50. 50% da geração para o Brasil, 50% para o Paraguai. Só que o que acontece é o seguinte, como a economia do Paraguai é menor, o Paraguai é menor em si, tem menos habitantes, no frigir dos ovos, de uma forma bem simplória, 85% da energia gerada fica com o Brasil e 15% com o Paraguai. Só que tem aí uma questão envolvendo energia excedente, potência, e nos governos do PT e generosidade foram feitas com o país vizinho. E é justamente nesses pontos, nesses quesitos, que se tenta o reequilíbrio do contrato. Até o Silvio Luna, minha cara Nicole, usou uma metáfora nessa conversa que teve comigo pelo telefone. Assim, Rodrigo, nós vamos tratar o Paraguai como irmãos, porque os paraguaios são nossos irmãos. Tá vendo, né, Nicole? Tem que ajeitar aqui as madeixas, senão reclamam lá em casa, tá, Nicole? E o Silvio Luna disse o seguinte,
Imagina dois países vizinhos, Brasil e Paraguai, que têm um ativo gigantesco, como a usina de Itaipu. São países irmãos. E o Paraguai vai ser tratado como irmão. O problema é que esses irmãos, de vez em quando, brigam, entram em disputa. E quando sentam à mesa para dividir o pão, tem um lado, que é o lado paraguaio, que está pegando o maior pedaço de pão. E o menor pedaço está ficando com o Brasil. E aí é que tem que se encontrar um equilíbrio para que haja um ajuste, para que a divisão seja irmã, né? Nessa questão envolvendo a energia. Muitos casos de violência no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, Nicole, ouvinte internauta da Jovem Pan. Houve um suposto arrastão na Avenida Brasil, na altura da zona norte do Rio de Janeiro. Uma pessoa foi baleada. Em São Gonçalo, cidade famosa pelos casos de violência e criminalidade, bandidos usaram um caminhão, uma retroescavadeira, para tentar roubar um caixa eletrônico dentro de um supermercado. A polícia foi acionada e conseguiu evitar essa ação criminosa. No Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, a operação da Polícia do Rio de Janeiro é para tentar prender os bandidos que atiraram e deixaram em estado grave um cabo da Polícia Militar numa suposta tentativa de assalto nesta quinta-feira na linha amarela, uma das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro. E esse cabo da Polícia Militar está internado em estado grave. Hoje nós temos desdobramento, né, do caso Marielle Franco, morte que aconteceu em março do ano passado, 2 suspeitos já presos, mas ainda há muito a avançar nessa investigação, principalmente para saber quem é o mandante, quem arquitetou, encomendou o assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Vão ser ouvidos aí o delegado titular à época do caso, o Gineton Lages, torcedor do Corinthians aí de São Paulo, mas radicado aqui no Rio de Janeiro, a companheira de Marielle Franco e outros personagens importantes nesta investigação. A arma do crime e também o veículo utilizado na noite do assassinato, em março do ano passado, ainda não foram encontrados pela polícia do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, na região de Serra, viu, minha cara Nicole? Você lembra daquele caso, daquele músico aí de São Paulo, Daniel Berzinski, salvo engano, né, que estava desaparecido desde o mês passado. A polícia encontrou, infelizmente, o corpo do Daniel, um jovem músico de 29 anos de idade, que estava desaparecido desde o mês passado e agora tenta elucidar as circunstâncias desse assassinato. A informação que chega é que ele tinha marcas fatais na região do peito, na região do tórax. E por aí vai, muitas operações, muitas ocorrências policiais no Rio de Janeiro nesta sexta-feira agitada, de céu azul, termômetros agora na casa dos 27, 28 graus, podendo superar os 30 graus a qualquer momento. Nicole. Tá certo, Viga. Obrigada pelas informações. Ótimo fim de semana para você. Para você também, para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Ao longo da programação a gente vai trazendo mais notícias também sobre Petrobras. Daqui a pouco tem entrevista coletiva e outros detalhes aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, Nicole. Bom final de semana. Até mais, Viga. Agora são 10 horas 31 minutos e a gente vai para um rápido intervalo. Em instantes nós já estamos de volta. Até já. Jovem Pan News. Não, é assim, eu nem sei porque... As notícias que não podem ficar para depois, você acompanha no Jovem Pan agora. Os principais assuntos do dia, as notícias de última hora, análises e a opinião do time de comentaristas da Jovem Pan. Acompanhe de segunda a quinta, ao vivo, a partir das 4 horas da tarde, o Jovem Pan Agora. Estamos em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube, Facebook e Twitter. Jovem Pan Agora. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há. Como já houve uma convergência ao contrário, que é o objetivo. Tem que entrar em votação com a torcida. Ninguém vai concordar com nada. De segunda a sexta, do 12h30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. A gente vai trazer detalhes pra você. Tá difícil a situação. Aí então, o protesto da torcida é insatisfeita com qualquer confronto. Era o rendimento do time mesmo. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do 12h ao 12h30. E acompanhe a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 10h35, nós estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, quer agilidade no julgamento da decisão que interrompeu as investigações envolvendo os dados do COAF. Vamos a Brasília para mais informações com o repórter Levi Guimarães. O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, defendeu a agilidade para a corte julgar o caso que envolve os processos que usam dados fiscais ou bancários compartilhados pelo COAF sem autorização da Justiça. Em julho, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu todos os processos judiciais do país que utilizam esses dados. Ele atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. Na ocasião, Toffoli justificou dizendo que foi para defender os direitos do cidadão e evitar que casos sejam anulados futuramente. A questão ainda precisa ser analisada pelo plenário do Supremo. A princípio, o julgamento está marcado para o dia 21 de novembro, mas deve ser antecipado, como defende o ministro Celso de Mello. Eu acho que é preciso resolver logo esses problemas mais agudos, mais sérios, não é? Para que o tribunal, então, no desempenho da sua jurisdição constitucional, possa definir, não é, aquilo que o poder público pode ou não pode fazer em matéria de investigação penal. Outro tema polêmico que aguarda julgamento pelo plenário do STF é a prisão após condenação em segunda instância. 3 ações tramitam na corte questionando a prisão antes do trânsito em julgado. O ministro Celso de Mello, que tradicionalmente vota de forma contrária, também se mostra favorável a antecipar o julgamento. Eu espero que essa questão seja resolvida logo pelo Supremo Tribunal Federal. Também, não importa em que sentido, eu tenho uma posição que tem sido muito clara. Eu me lembro que o meu primeiro julgamento do Supremo, eu nunca mudei de posição. Tanto o caso envolvendo os processos que usam dados compartilhados pelo COAF sem aval da Justiça, como a prisão após condenação em segunda instância, dividem o plenário do Supremo. Em ambos os casos, independente do resultado, a tendência é de placares apertados. De Brasília, Levi Guimarães. O Ministério Público Federal abre inquérito para investigar o atraso em obras de novo presídio no Pará. O complexo penitenciário de Vitória do Xingu, apontado como alternativa para desafogar o Centro de Recuperação de Altamira, era para ter sido entregue em 2015.
A nova prisão é uma das contrapartidas pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. O projeto, orçado em 20 milhões de reais, prevê unidades masculinas com 306 vagas, femininas com 105 vagas e semiaberto masculino com 201 vagas. Jair Bolsonaro se reúne com cúpula do PSL e cobra união entre os membros. O encontro, realizado nesta quinta-feira em Brasília, contou com a presença do presidente da legenda, Luciano Bivar, o vice, Antônio Rueda, e a advogada Karina Cufa. Bolsonaro aproveitou a reunião para reclamar da falta de harmonia dentro da sigla e também dos ataques sofridos pelos deputados. A cobrança foi feita para que ele continue no partido até 2022, inclusive para uma eventual disputa à reeleição. E o presidente também retirou nomes apresentados por ele para compor o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado um pedido para retirar de tramitação na casa as indicações de Vinícius Klein e Leonardo Rezende às cadeiras vagas no CAD. Os candidatos, que segundo o jornal O Globo, foram sugeridos pelos ministros Sérgio Moro, da Justiça, e por Paulo Guedes, da Economia, seriam sabatinados neste mês no Senado. Atualmente, o órgão está sem quórum para julgar fusões e aquisições de empresas no país. O Ministério da Economia lançou um novo programa para estimular investimentos privados em infraestrutura. Matheus Meirelles. O governo federal lançou o programa Proinfra, com o objetivo de estimular investimentos privados para a infraestrutura. A divulgação do primeiro caderno de medidas ocorreu nesta quinta-feira, na sede da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, em São Paulo. A expectativa é elevar o investimento no setor de 1,6% do PIB para 3,8% até 2022. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, fala dos objetivos a partir do Proinfra. São metas muito pé no chão, né? Nós queremos avançar 10 posições no ranking de infraestrutura dentro do ranking do GCI, do GCI, né? O Global Competitiveness Index. Nós queremos passar de 36% para 38% o estoque de infraestrutura com porcentagem do PIB, mas o que tem mais, digamos, flexibilidade no curto prazo, que é o volume investido, ele já vai mais do que dobrar nos próximos anos. É um grande salto, como nunca aconteceu, inclusive, no Brasil. Carlos da Costa afirma que o governo pretende atuar em locais onde é possível atrair o setor privado para multiplicar os recursos. Para a secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos da Casa Civil, Marta Seilier, o melhor caminho é o do diálogo. Dialogando com os investidores para entender quais são as demandas deles, quais são as dificuldades de investir no país, quais são as dificuldades regulatórias para que a gente possa trazer segurança jurídica para esses investimentos, poder dialogar também com o Congresso Nacional, porque muitas vezes a melhora da segurança jurídica e a atração do investidor depende de uma revisão de ato, de uma legislação específica, que é um PPI, tem essa função de acelerador de diálogo e de melhora para que a gente possa ter cada vez mais concessões, mais PPPs, mais investimentos, mais desestatizações no Brasil, de forma a atrair mais investimentos. Além do Programa de Parcerias e Investimentos, o Proinfra contará com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Como meta de longo prazo, o governo federal espera elevar o investimento em infraestrutura de 142 bilhões para 735 bilhões de reais até 2040. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que, na opinião dele, não falou nada demais sobre a morte do opositor ao regime militar Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. E é sobre esse assunto que eu converso agora com José Maria Trindade, diretamente de Brasília. José Maria, bom dia. É isso, Nicole, muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, ao sair do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, para o Palácio do Planalto, que é o Palácio dos Despachos, o presidente parou, falou com a imprensa, né? E disse que ficou assustado ali, deu a impressão de que ficou assustado com as repercussões. Ele garante que não falou nada demais sobre o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma tentativa ali de repor, né, as repercussões que esse primeiro depoimento dele acabou dando no processo, porque ele mudou a história, porque
segundo a Comissão dos Desaparecidos, o Fernando teria, o pai do presidente do OAB, teria sido morto pela repressão, né? E teria o corpo também sido incinerado. E na versão do presidente Jair Bolsonaro, na verdade, seria um justiçamento de companheiros de militância política. Pois bem, esse assunto agora está no Supremo Tribunal Federal. E o presidente Jair Bolsonaro já foi citado e terá 15 dias para explicar a declaração. Ele não é obrigado, segundo decisão do Supremo, né? Ele não é obrigado a dar explicações. Mas se ele não se explicar, pelo menos minimamente, o que falou, será considerado como palavra final dele a entrevista, né? Dizendo que sabe o que aconteceu com o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse assunto provocou uma grande polêmica por aqui, mas não foi a única. Desde a segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro vem dando declarações consideradas polêmicas demais. E isso, na avaliação de alguns, até encobre ações do governo, como este lançamento aí do novo Mais Médicos, que foi bem aceito aqui, inclusive, por pessoas críticas ao governo Jair Bolsonaro. Olha, Nicole, ontem eu conversava com deputados que iam visitar o presidente Jair Bolsonaro e na volta falavam, né, de que ele está muito tranquilo e dizendo que ninguém vai mudar o Bolsonaro e nem calar o Bolsonaro, e que ele vai continuar falando o que pensa sobre todos os setores. É verdade, Zé. E o Supremo Tribunal Federal também deu 48 horas para a Justiça entregar, né, o material a respeito dos hackers, as conversas que foram hackeadas de autoridades. Você tem mais informações aí de Brasília sobre isso? Pois é, o ministro Luiz Fux, que é vice-presidente do Supremo, né, atendeu uma parte ali corporativista do Supremo, e termo esse mesmo, corporativista, que quer saber exatamente o que tem nesses diálogos. A decisão foi sobre um pedido do PDT para não destruição das provas. E aí o ministro Luiz Fux determinou, e agora é uma determinação judicial, acima disso só o plenário do Supremo, determinou a não destruição dos diálogos hackeados dos telefones dos procuradores e do então juiz Sérgio Moro e outras autoridades, como presidentes da Câmara e do Senado. A avaliação é de que aí estão diálogos até pessoais, comunicados familiares, né? E que isso pode ser uma grande bomba, né? Daí a preocupação. Uma ideia geral aqui é de que a investigação é sobre hackers. A investigação é sobre a invasão dos telefones de autoridades e não sobre o conteúdo. Só que agora o ministro Luiz Fux, além de dizer que não pode destruir esses diálogos que não estão sendo investigados, mas que alguns consideram como provas, né? Além de não destruição, ele quer cópia de toda a investigação, inclusive dos diálogos. Isso significa que os ministros do Supremo vão ficar sabendo ali na fonte e com detalhes o que falaram os procuradores. E como indicou o site Intercept na última publicação, é possível que houve ali entre os procuradores investigação em ministros do Supremo, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Se isso aconteceu, haverá uma reação forte do Supremo Tribunal Federal. Isso é considerado uma espécie de tabu. É uma posição muito importante do Supremo, Nicole, que só pode ser investigado com autorização do próprio Supremo e pela Procuradoria-Geral da República, e depois o próprio Supremo é que se julga, né? Então é uma condição muito especial. Se houve ali investigação dos procuradores a ministros do Supremo, a situação pode mudar de figura. Zé Maria, e essa informação que o jornal Folha de São Paulo traz de que ministros do Supremo podem afastar o procurador Deltan Dallagnol da Operação Lava Jato, já tem repercutido por aí essa informação? Sim, e isso é possível. E é uma decorrência disso que eu falei, né? Uma decorrência do conteúdo desse diálogo. De acordo com esse diálogo, que agora vai para o Supremo, né? Vai para as mãos do ministro Luiz Fux, que é vice-presidente, diante do que estiver nesses diálogos, a gente não sabe exatamente o que tem lá, né? O Intercept é que decidiu o que publicar e quando publicar. Então, dependendo disso, é possível que haja, sim, esta reação do Supremo Tribunal Federal que possa chegar a isso.
Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações e um ótimo fim de semana para você. Muito bem, Nicole. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos. Hora agora da previsão do tempo. As informações são de Desirê Brante. Tem uma frente fria no sul do Brasil, já provocando bastante chuva e derrubando a temperatura. Hoje chove nos 3 estados do sul do país e até o fim do dia a chuva deve alcançar também São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e de forma isolada o sudoeste de Mato Grosso. Também chove na faixa norte do Brasil e ao longo da costa do Nordeste. Nas outras áreas do país, por enquanto, o tempo segue seco. Quanto à temperatura, hoje a máxima não passa dos 12 graus em Porto Alegre, mas ainda chega aos 37 graus em Palmas, no Tocantins, e 30 graus na região de Aracaju, mesmo com a possibilidade de chuva. Na capital paulista, o sol ainda aparece, vai esquentar, a máxima chega a 30 graus e é aí que mora o perigo. Tem uma frente fria a caminho que aí, junto com esse calorão, deve provocar temporais a partir da tarde. Amanhã, o sábado, já vai ser mais nublado, com chuva a qualquer hora e a temperatura já fica bem mais baixa. A máxima prevista é de apenas 19 graus. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante, da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. O governo de Ruanda fechou a fronteira com a República Democrática do Congo após a confirmação do 3º caso de ebola na cidade de Goma. Quem tem mais informações é a repórter Marcela Lorenzeto. Ruanda fechou a fronteira com a República Democrática do Congo por pelo menos 8 horas após a confirmação do 3º caso de ebola em Goma. A filha de 1 ano do paciente que havia contraído o vírus na cidade congolesa foi diagnosticada com a doença nesta quarta-feira, mesmo dia em que o pai morreu. O município de Goma possui mais de 2 milhões de habitantes e do outro lado da fronteira, no país vizinho, a menos de 7 quilômetros, está a cidade de Gisenyi, com cerca de 85 mil moradores. O principal receio de Ruanda é que o surto se alastre pelo país. Autoridades congolesas declararam que a decisão de fechamento da fronteira foi unilateral. O ministro das Relações Exteriores de Ruanda confirmou a ação. No entanto, mais tarde, a ministra da Saúde desmentiu a informação. Dunia Delphi, morador de Goma, reclamou que não conseguiu chegar ao trabalho no outro lado da fronteira. Ele pediu ao governo que resolva a situação e deixe quem não tem sinais da doença atravessar a barreira. A Organização Mundial de Saúde classificou a atual epidemia como uma emergência internacional. No entanto, a entidade alegou que nenhum país deveria fechar fronteiras ou impor restrições de viagem e comércio. Os esforços para a contenção da epidemia na República Democrática do Congo enfrentam uma série de obstáculos, como a escalada da violência entre milícias e forças armadas no país. Além disso, uma boa parte da população está resistente às campanhas de vacinação da ONU. Operadora da hidrelétrica de Belo Monte, Norte Energia, nega qualquer responsabilidade no massacre de presos em Altamira, no Pará. Em nota, ela repudiou qualquer ilação de que o episódio teria relação com o compromisso de construção de um novo presídio, como compensação pela construção da usina. Ela ressaltou que o massacre de presos tem causas complexas e conjunturais e lembrou os benefícios trazidos pela obra na região. Entre eles, segundo a nota, estariam o controle da malária e a evolução das condições de vida da população. Caixa prorroga a campanha de renegociação de dívidas até o fim do ano. Lançado em maio, o programa Você no Azul era para durar 90 dias, porém a falta de adesão levou o banco a prorrogá-lo. Em pouco mais de 2 meses de vigência, a Caixa conseguiu recuperar apenas 300 milhões de reais, de um total de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Na campanha, pessoas físicas e jurídicas podem regularizar dívidas vencidas há mais de 1 ano, com descontos que podem chegar até a 90%.
Confiança do empresariado nos rumos da economia em julho atinge o maior patamar em 4 meses. O índice de confiança empresarial da FGV subiu 0,9 ponto percentual desde junho, chegando a 93,9 pontos. É o maior índice desde março, quando marcou 94,6 pontos. O grau de confiança aumentou em 2/3 dos 49 segmentos pesquisados. O Serviço de Imigração dos Estados Unidos incluiu um ministro venezuelano na lista de mais procurados por tráfico de drogas. Vitor Moraes. O ministro da Indústria da Venezuela, Tarek El Aissami, foi incluído pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos na lista dos 10 fugitivos mais procurados por tráfico internacional de drogas. O US Immigration and Customs Enforcement postou até uma foto dele no Twitter. Tarek foi vice-presidente de Nicolás Maduro e é alvo de outras sanções dos Estados Unidos. Se for preso e extraditado, o ministro venezuelano pode ser condenado a até 30 anos de prisão. O Serviço de Imigração dos Estados Unidos afirma que El Aissami supervisionou vários embarques da Venezuela para outros locais, como México e Estados Unidos. O ministro da Indústria venezuelana denunciou a decisão do Serviço de Imigração norte-americano como uma canalice e se declarou leal ao governo de Nicolás Maduro. A Coreia do Norte voltou a fazer novos disparos de mísseis balísticos de curto alcance. O destaque internacional é do repórter Renan Porto. A Coreia do Norte voltou a disparar mísseis balísticos de curto alcance. De acordo com informações divulgadas por autoridades da Coreia do Sul, os lançamentos ocorreram em um intervalo de 24 minutos por volta das 3 horas da manhã de sexta-feira no horário local. Este é o terceiro teste balístico realizado pelos norte-coreanos em pouco mais de uma semana. Nos 2 casos anteriores, os projéteis foram disparados em relação ao Mar do Leste e percorreram cerca de 250 quilômetros. Nesta quinta-feira, o governo da Coreia do Norte divulgou imagens do lançamento feito no dia 31, sendo observado pelo líder Kim Jong-un. Os testes balísticos do fim do mês de julho são os primeiros desde maio e desde que Kim Jong-un se encontrou com o presidente norte-americano Donald Trump na zona desmilitarizada entre as duas Coreias no dia 30 de junho. Nessa quinta-feira, Trump afirmou que não se preocupa com os testes norte-coreanos, pois se tratam de mísseis comuns de curto alcance que não oferecem risco aos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja impor novas tarifas sobre a importação de produtos chineses. A Larissa Coelho traz as informações. O presidente Donald Trump prometeu nesta quinta-feira impor tarifas adicionais sobre 300 bilhões de dólares em importações chinesas. A medida entrará em vigor a partir do dia 1º de setembro e vai atingir bens de consumo populares como celulares, brinquedos e calçados. Por serem produtos tipicamente importados da China, a taxação dificulta a redução de custos ou a transferência da produção para outro país. Através do Twitter, o presidente afirmou que a tarifa será inicialmente fixada em 10%. Ainda pela rede social, Trump culpou a China por não seguir com o acordo estabelecido para a compra de produtos agrícolas norte-americanos. Ele também criticou o presidente chinês Xi Jinping por não interromper a venda do medicamento fentanil aos Estados Unidos. O anúncio da taxação atingiu duramente os mercados financeiros. Os preços do petróleo caíram mais de 7%, registrando a maior queda diária desde fevereiro de 2016. Além disso, os índices acionários do país reduziram ganhos e o Dow Jones passou a operar em território negativo. Estados Unidos e China vivem desde o ano passado uma guerra comercial marcada por tarifas nas importações. Negociações para tentar amenizar a tensão entre os países prosseguem com poucos sinais de progresso. Agora são 10 horas e 56 minutos e a gente vai para mais um rápido intervalo. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter.
Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Tá bom. Tá. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo. Sabia que você pode ter toda a programação da Jovem Pan a hora que quiser, com um só toque? Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, onde você estiver. Tá. Uma programação repleta de notícias, esportes e muita opinião. Além, é claro, de todo o entretenimento da Jovem Pan. Web rádio para você ouvir o que quiser, na hora que quiser. E também os podcasts de toda a nossa programação. Tudo isso na palma da sua mão. Programação 24 horas por dia, para que você tenha informação de qualidade em todo lugar. Baixe agora o aplicativo da Jovem Pan no seu celular e acompanhe seus programas preferidos ao vivo e com imagem. Agora são pontualmente 11 horas, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e vamos ao comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia! Bom dia. Em junho de 2019, a produção industrial nacional caiu 0,6% frente a maio, série com ajuste sazonal, segundo resultado negativo consecutivo. No confronto com junho de 2018, ano anterior, também com ajuste sazonal, a indústria recuou 5,9% após registrar expansão de 7,4% em maio, quando tinha interrompido 2 meses consecutivos de queda, março 6,2% e abril 3,9%. O setor industrial acumulou queda de 1,6% nos primeiros meses de 2019, primeiros 6 meses. Entre as atividades, as principais influências negativas foram registradas por produtos alimentícios, que caiu 2,1%, máquinas e equipamentos, menos 6,5%, e veículos automotores, 1,7% negativo. Para o professor Ricardo Bergamini, o grande vilão são as contas públicas, dreno de recursos do setor privado e fator que afugenta investidores nacionais e estrangeiros. No acumulado em 12 meses até dezembro de 2018, registrou-se déficit fiscal primário antes do pagamento de juros de 108,3 bilhões de reais ou 1,57% do PIB. Já no acumulado de 12 meses até junho de 2019, registrou-se um déficit fiscal primário de 99,6 bilhões ou 1,42% do PIB. Nesse ritmo, o Brasil vai levar no mínimo mais quase 5 anos para atingir o resultado primário zero. Nossa indústria sangra, nossa economia como um todo patina, reformas estruturais são necessárias, mas não o suficiente. Precisamos de mais corte de gastos, de abertura comercial, o Brasil é muito fechado, de uma carga tributária menor e mais simples, não é o que está em pauta na reforma, de melhor infraestrutura e mão de obra qualificada, leva tempo, tudo isso para poder competir no mundo globalizado. Subsídios, protecionismo, barreira comercial, juros artificialmente baixos,
baixos, câmbio manipulado e desvalorizado. Essas foram as soluções, entre aspas, de governos anteriores para compensar o custo Brasil. É atacar sintomas, não causas. A equipe liberal de Paulo Guedes entende que isso tudo faz parte do problema, não da solução. Esta depende de reformas estruturais, como eu disse, para conter a sangria fiscal e de menos Estado intervencionista e burocrático e mais liberdade econômica. Ou seja, finalmente temos um diagnóstico correto no governo. Resta saber agora se ele vai ser capaz de entregar os resultados. O presidente Jair Bolsonaro lançou nesta quinta-feira o programa Médicos pelo Brasil, em substituição ao Mais Médicos. De Brasília, Luciana Verdolim. Com duras críticas aos governos petistas, o presidente Jair Bolsonaro lançou ontem o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir gradualmente o Mais Médicos. O presidente afirmou que o Brasil não vai mais financiar uma ditadura, uma vez que boa parte do salário dos médicos cubanos ficava, na verdade, com o governo daquele país. E ironizou a qualidade do atendimento dos cubanos ao afirmar que, se eles fossem tão bons, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, não teria morrido. E o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff não teriam se tratado com médicos brasileiros. Bolsonaro afirmou também que o Mais Médicos nada mais era que uma parceria ideológica. A política de direitos humanos do PT, e eles sempre se usaram. Cada vez mais todos vão sabendo, né? Usam do seu povo na base do terror para espoliá-lo por um projeto de poder. E a questão dos Mais Médicos no passado foi voltado a isso. A ideia, sim, colega da imprensa, era formar núcleos de guerrilha no Brasil. O Conselho Federal de Medicina aprovou o novo modelo, que só vai aceitar quem tiver diploma válido aqui no Brasil. O representante do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Ribeiro, comemorou o fato do governo ter, segundo ele, melhorado o programa anterior. O senhor cumprir com essa promessa de campanha, para nós hoje, os médicos brasileiros estão exultantes em todos os chats de médicos que nós participamos. Outro ponto fundamental para a saúde é a boa formação do médico brasileiro, porque um médico mal formado, ele é um médico muito caro, ele é um profissional que praticamente ele tem licença para matar. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirma que uma das grandes novidades é a forma de contratação, que vai valorizar os profissionais da saúde. Nós não iremos ter vínculo precário. Não dá para você fixar uma pessoa dando uma bolsa e dizendo para ela, fique 2 anos, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Não dá. O vínculo será o vínculo CLT. Terá carteira de trabalho com 13º, com férias e com todas as garantias trabalhistas. O novo programa está sendo criado via medida provisória. As novas regras, elas começam a valer imediatamente, mas os editais só começarão a ser divulgados depois da aprovação da matéria lá no Congresso Nacional. Inicialmente deverão ser ofertadas cerca de 3.800 vagas. A promessa é aumentar de 6 para 13 mil o número de vagas naqueles municípios mais carentes, regiões ribeirinhas e distritos indígenas. A seleção deixa de ser por ordem de escolha do município e agora haverá um processo seletivo. Quem for selecionado terá que fazer um curso de especialização. Só depois será contratado com carteira assinada. Os salários iniciais serão de R$ 12.600, podendo chegar a R$ 21.000 no nível básico. No caso daqueles municípios mais carentes e isolados, a remuneração poderá chegar a R$ 31.000 por mês. O Ministério da Saúde garante que o orçamento hoje do Mais Médicos será suficiente para garantir o programa novo, uma vez que ele nunca teria sido completamente utilizado. O governo conta também que, com um maior investimento na saúde básica, será possível fazer uma economia significativa na chamada média e alta complexidade, o que ainda não teria sido possível com o programa atual. De Brasília, Luciana Verdolim.
Em entrevista ao programa Jovem Pan Morning Show, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que o MEC está trabalhando no limite do orçamento. Vinícius Moura. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que o MEC está trabalhando na boca do caixa, mas mantém otimismo em descontingenciamento ainda esse ano. Em entrevista ao Jovem Pan Morning Show desta quinta-feira, Weintraub disse esperar que a liberação da verba para as universidades ocorra em setembro ou outubro. No momento de crise, você administra o dia a dia, mas olhando a perspectiva de médio e longo prazo. Sim. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está apertando aqui, tirando ali, para não ficar fora da lei, mas o cenário é muito positivo e eu acho que setembro, outubro, novembro a gente já vai ter o descontingenciamento. Ministro. O MEC é a pasta que sofreu o maior número de bloqueio do orçamento do governo federal, chegando a 6,1 bilhões de reais nesse ano. Ainda durante a participação no Morning Show, Abraham Weintraub disse que quer acabar com a unanimidade em torno do nome do patrono da educação, Paulo Freire. O Paulo Freire, se ele fosse tão bom, ia ter pelo menos mais um país além do Brasil usando o método dele. Coisa boa a gente copia. E não tem nenhum país fora o Brasil que fala que o Paulo Freire é um modelo dele de educação. Onde tem? Na Alemanha? Nos Estados Unidos? Nossa, ele tem título de honoris causa. Ele tem título de... O Lula também tem, pô. Não falta título, é doutor para até diabo, até o inferno gelar. Abraham Weintraub não mencionou um exemplo de pedagogo que seria um bom patrono da educação. Mas para o ministro, a nova proposta de alfabetização do governo pede que o educador ou método tenham critérios científicos comprovados. Produção industrial brasileira cai 0,6% em junho, no segundo mês seguido de contração, de acordo com o IBGE. Em maio, o setor teve queda de 0,2%, no pior desempenho para o mês em 3 anos. De 26 ramos pesquisados, 17 apresentaram queda. A fraqueza do setor foi registrada também pelos indicadores da CNI, que mostraram expansão de 0,3% sobre maio. Diante desse cenário, o economista da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, avalia como pode ocorrer uma reação mais forte do setor. Umas medidas mais eficazes e mais rápidas para uma reativação imediata da economia. E isso realmente está tendo a gente percebe isso nos números que está sendo necessário para ter esse primeiro momento, para depois vir a sustentação desse crescimento com essas medidas mais de longo prazo. Marcelo Azevedo aponta como positiva a queda da taxa básica de juros e reforça a necessidade de alavancar os financiamentos e a competitividade. A pesquisadora de economia aplicada do FGV IBRE, Luana Miranda, ressalta a Denise Campos de Toledo a expectativa para a indústria até o final do ano. A gente espera que haja uma trajetória mais favorável de uma recuperação gradual da indústria de transformação ao longo do ano, e isso deve ajudar a impulsionar um pouquinho o PIB e dar um alívio. Por outro lado, a indústria extrativa deve continuar contribuindo negativamente até o final de 2019. A indústria extrativa recuou 6,3% no primeiro trimestre de 2019, afetada pelo rompimento da barragem em Brumadinho. A utilização da capacidade instalada caiu 0,7 ponto percentual na comparação com maio, atingindo 77,2% em junho, segundo a CNI. O governo de São Paulo enviou à China uma comitiva para buscar investimentos e expertise na despoluição de rios. Daniel Lian. Uma missão brasileira irá buscar investimentos e troca de experiências na China. Uma comitiva do governo do estado de São Paulo e de empresários estará no país asiático a fim de atrair investidores. De acordo com o secretário de Relações Internacionais do estado, Júlio Serson, há um expressivo potencial de negócios, especialmente no campo do meio ambiente. A China, qual é a importância da China? A China tem uma característica muito especial, Daniel. A China, além de ter empresas com expertise nesse assunto, a China tem recursos. O governo chinês financia as próprias empresas chinesas para investir em questões ambientais. Então eu estou muito otimista com essas reuniões que nós iremos ter
para tratar dessas questões aqui. Júlio Serson acrescenta que os chineses já tiveram êxito na despoluição de vários rios e estes experimentos e encontros podem contribuir para o projeto de revitalização do Rio Pinheiros, na capital paulista. Empresário garante que o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 será no Rio de Janeiro a partir de 2021. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Júnior Pereira, diretor executivo da Rio Motorsports, afirmou que a capital fluminense vai vencer a concorrência com São Paulo. Segundo o responsável pelo projeto do novo Autódromo Carioca, o Rio de Janeiro oferece condições mais lucrativas aos donos da principal categoria do automobilismo mundial. Júnior Pereira ainda destacou o apoio público do presidente Jair Bolsonaro como trunfo na disputa com a capital paulista e garantiu que o novo circuito será construído em 16 meses. Livro com prefácio escrito por desafeto de Ernesto Araújo é vetado pelo Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores não vai publicar a biografia do diplomata Alexandre de Gusmão, escrita pelo embaixador Sinésio Sampaio Góes Filho. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a recusa se deu porque o prefácio da obra foi produzido por Rubens Recupero, desafeto do chanceler. O ex-embaixador em Washington teria criticado Ernesto Araújo e a política externa do governo Bolsonaro, segundo a publicação. Petrobras alcança maior lucro líquido trimestral da história. A estatal registrou entre abril e junho deste ano um resultado positivo de 18 bilhões e 800 milhões de reais. O principal fator para a empresa alcançar a marca foi a venda da transportadora associada de gás para a Engie. Em comunicado, a Petrobras informou que para o terceiro trimestre de 2019 espera resultados ainda maiores em razão da venda das ações da BR Distribuidora. Um tremor de magnitude 6,6 graus atingiu o Chile nesta quinta-feira. Matheus Meirelles. Terremoto de magnitude 6,6 sacudiu o Chile nesta quinta-feira. O epicentro foi a 10 quilômetros de profundidade, 94 quilômetros a sudoeste de San Antônio. O tremor foi sentido nas regiões de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía e Los Ríos. O presidente chileno, Sebastián Piñera, fazia um discurso em Teno quando foi surpreendido pelo sismo. Isso foi... Sí, los invitamos a mantener la calma, por favor. Un movimiento telúrico. Presidente, por favor. Não, eu estou mais calmado que você. O Gabinete Nacional de Emergências do Ministério do Interior e da Segurança Pública do Chile descartou a possibilidade de tsunami. Também não houve registro de vítimas ou danos graves devido ao terremoto. Na Arábia Saudita, uma nova lei permitiu às mulheres viajar sozinhas e sem autorização de homens. Camila Yunis. As mulheres da Arábia Saudita com mais de 21 anos poderão viajar e tirar passaporte sem precisar da permissão de um homem. A nova lei foi anunciada ontem e será publicada no Diário Oficial do país nesta sexta-feira. A legislação também prevê que elas possam registrar o nascimento de crianças, casamentos, divórcios e solicitar documentos oficiais de família. As mulheres também se tornarão elegíveis para ter a guarda dos filhos menores de idade. Até então, o direito de ficar com as crianças em caso de separação é exclusivo dos pais. A Arábia Saudita é um dos países que seguem a linha mais rígida do Islã e que são mais restritos com relação à liberdade das mulheres. Até o ano passado, esta era a única nação que as proibia de dirigir automóveis. No entanto, apesar dos avanços das novas leis, os homens ainda atuarão como tutores das mulheres, o que significa que a permissão deles ainda será necessária para algumas questões. A nova legislação deve começar a ser implementada na Arábia Saudita 90 dias após a publicação. Com o fim do recesso parlamentar, há a expectativa para que o governo envie ao Congresso uma reforma tributária. E a minuta de uma reforma tributária também será apresentada aos governadores. Para falar sobre esse assunto, a bancada do Jornal da Manhã conversou mais cedo com o secretário da Fazenda do Piauí e presidente do Comitê de Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles. Vamos acompanhar.
O senhor acha que é possível unificar o Brasil em torno de uma proposta apenas para que essa proposta seja discutida no Congresso? Porque estamos na expectativa da proposta do governo que ainda não veio, não é? Bom, é bem verdade que esse debate da reforma tributária é até mais complexo do que o da reforma da Previdência. E já se nota, já de largada, né, diversas propostas tramitando. Você tem a proposta da PEC 45, que já está em comissão especial na Câmara. Você tem uma proposta do deputado Raul, que foi abraçada pelo Senado Federal. Temos a proposta do Concefaz, que será levada aos governadores na próxima semana, para ver se transforma numa proposta dos governadores. E certamente vai ter a proposta do governo federal. Então, só aí você já vê a complexidade. Mas eu acredito, sim, que nunca tivemos um ambiente tão favorável para aprovar uma reforma tributária que se discute há mais de 30 anos. Então é aproveitar essa janela de oportunidade e acreditar que vai ser possível, sim, uma convergência dessas propostas depois de um longo debate no Congresso Nacional. Denise. Secretário, bom dia. Denise, quem está falando. Em termos práticos, em princípio, o secretariado, de modo geral, estaria aprovando a criação do IBS, que é um novo imposto que vai reunir vários impostos, inclusive ICMS, ISS, impostos federais, criando esse único tributo, mas as alíquotas seriam divergentes na composição, haveria a formação aí de quase de um fundo, não é, para gerenciamento, e os estados querem deixar fora o governo federal. Para os nossos ouvintes e internautas poderem acompanhar, como é que seria esse processo diante das últimas discussões entre os secretários? Bom, na realidade, a proposta dos secretários preserva mais ou menos a estrutura da PEC 45, que é baseada na proposta do CCIF, mas realmente, como você colocou, num dos pontos mais importantes que a gente modificou, está procurando modificar em nossa proposta, é a questão da autonomia dos estados, com a União não participando do comitê gestor, porém participando da divisão das receitas desse IBS, que congregaria esses 5 impostos. E o rateio, digamos assim, da receita entre os entes da federação seguiria os percentuais que nós já temos hoje de distribuição desses 5 impostos. Então, por exemplo, o ICMS hoje fica 75% com os estados e 25% com os municípios. O IPI, uma parte fica com os estados, 21,5%, 24,5% com os municípios. Então, fazendo essa composição dos impostos no rateio atual, se faria o rateio do IBS, preservando a mesma proporção. Mas, de fato, na proposta dos secretários, o comitê gestor seria composto basicamente por estados e municípios, até porque o maior percentual, o maior imposto, digamos assim, nessa cesta de impostos, que seria unificada, é exatamente o ICMS, que é o imposto principal, né, responsável pela principal arrecadação da grande maioria dos estados brasileiros. Secretária, pergunta de Bruno Garchag. Bruno. Secretário, todas as vezes que se discutiu reforma tributária, um dos grandes obstáculos era justamente essa negociação entre o Poder Executivo Federal e os estados da federação. Qual é o aspecto ou quais são os aspectos que sempre travam essa discussão e a possibilidade de fazer reforma? Eu diria que o primeiro embate que sempre houve, que dificultou uma reforma tributária avançar, foi o debate interno entre os estados, né? Que a novidade agora é que a gente conseguiu superar, de certa forma, as nossas divergências. Isso realmente foi notado por todos, até os mais experientes, que estão há mais tempo como secretário do que eu, não é? Que foi um avanço. E agora se parte para a segunda etapa, que é tentar uma convergência com o governo federal. Obviamente que não é uma tarefa fácil, tanto que o governo federal vai ter a sua proposta, o Congresso colocou a sua em andamento também, independente dos governos federal e estaduais. Então, a novidade já é essa harmonia, digamos assim, entre os secretários de Fazenda, que provavelmente vai virar uma harmonia entre os governadores, portanto, entre os estados. E aí agora a segunda etapa é realmente uma negociação, um debate com a União e, obviamente, com o Congresso Nacional, que dá a palavra final.
Agora, secretário, ICMS sempre foi o grande entrave, né? O Bruno estava ressaltando isso em qualquer reforma, proposta de reforma tributária. E muita gente tem medo da forma como haveria adequação agora, né? Alguns especialistas e empresários mesmo se posicionam contra essa proposta de reforma, pela possibilidade de, na hora de fazer a adequação, haver acréscimos tributários que levariam ao aumento da carga. A gente sabe da diferença que tem de tributação entre os vários produtos, entre os vários estados, são legislações muito diferentes, né? E sempre há uma disputa territorial quase dos estados em relação a essa tributação. E aí, para simplificar, nós ainda temos um grupo de empresários, o Brasil 200, que apresentou aquela ideia de um imposto único sobre transações financeiras, e parece que isso tem uma certa receptividade no governo, especialmente o secretário Marcos Cintra, que sempre defendeu o imposto único, e o próprio ministro Paulo Guedes, ele defende também um tipo de tributação sobre transações financeiras para substituir encargos trabalhistas pagos pelos empresários, né? Pagos pelos empresários. Eu queria saber como é que o senhor vê essa situação, conciliar essas diferenças do ICMS e se seria uma alternativa esse imposto único. Olha, eu primeiro colocaria que nós debatemos apenas a questão dos impostos sobre consumo, em função muito dessa tramitação muito célere que estava tendo na PEC 45. Nós não discutimos a questão do imposto de renda, a questão de um eventual imposto sobre pagamentos, imposto sobre folha. O Concefaz não se debruçou sobre essa matéria. A gente se concentrou nos impostos sobre consumo, que é a sua primeira pergunta sobre essa questão do ICMS. Eu colocaria que na proposta, tanto da PEC 45 quanto na nossa, há um intervalo de tempo de 2 anos para calibrar-se a alíquota do IBS. Ou seja, durante 2 anos, ficaria com a alíquota simbólica, digamos assim, para exatamente se calibrar e evitar que, quando a alíquota ficar cheia, haja qualquer majoração de carga tributária, porque um dos princípios que norteou nossa decisão foi realmente a manutenção da carga tributária, não a elevação da carga tributária. Esse é um ponto muito importante. E voltando à pergunta anterior sobre as nossas divergências internas, é importante colocar que a colocação de um fundo de desenvolvimento regional e de um fundo de equalização de perdas, que está na nossa proposta, foi fundamental para essa harmonização entre nós, secretários, porque era algo que sempre travava, porque sempre ficava o medo de um estado ou outro perder receita. Então, a forma como a gente desenhou a nossa proposta, com a previsão constitucional, inclusive desses 2 fundos, né, não contingenciados, gerou uma segurança maior para os 27 secretários abraçarem essa proposta dos estados. Secretário, o senhor acha possível que em algum momento, talvez depois da aprovação dessa reforma tributária, se possa discutir um outro modelo para que a maior parte da riqueza produzida nos estados continue nos estados e não vá para o governo federal e tenha que retornar depois? Olha, a gente tem ouvido a manifestação da equipe econômica, inclusive do ministro Paulo Guedes, de que há uma disposição dessa gestão atual do governo federal, que sempre usa a expressão mais Brasil, menos Brasília. Pode até ser que essa discussão seja feita junto da reforma tributária. É claro que é muito difícil nesse momento de grave crise fiscal, tanto da União quanto dos estados, alguém abrir mão, né, de qualquer receita, dessa partida de receita. Mas pode-se fazer uma transição de longo prazo. Veja que qualquer uma das propostas de reforma que estão aí no debate prevê transições longas, de 10, de 20, de 50 anos. Então, essa proposta de melhor pacto federativo, de melhor rateio, repartição das receitas tributárias, pode ser encaixada nesse debate também da reforma tributária com essa perspectiva de uma longa transição. Haja vista que no curto prazo, como eu disse anteriormente, com essa crise fiscal aguda que nós ainda estamos ultrapassando, tanto a União quanto os estados, não permite que seja feito agora um grande movimento nesse sentido de partilhar mais receita da União, por exemplo, para os estados ou para os municípios. Então, obviamente que esse debate pode ser que ele se encontre, convide junto com o debate da reforma tributária, e seria uma grande solução, inclusive, para divergências que vão acontecer no momento dessa discussão. Completa com o secretário da Fazenda do Piauí e presidente do Comitê de Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles. Você acompanha aqui no canal do YouTube Jovem Pan News.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu as investigações da Receita Federal que alcançaram os colegas da Suprema Corte. Vamos a Brasília para mais informações com o repórter Antônio Maldonado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão imediata das investigações instauradas na Receita Federal contra 133 contribuintes. Os nomes das pessoas que não serão mais investigadas não foram revelados. O que se sabe é que elas estão na mira do órgão por indícios de irregularidades nas próprias contas. O fato é que ministros da Suprema Corte e familiares estariam entre os alvos. Em fevereiro deste ano, a Receita Federal incluiu a advogada Roberta Maria Rangel, esposa do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, entre contribuintes alvo de apuração preliminar por indícios de irregularidades tributárias. A ministra Isabel Galotti, do Superior Tribunal de Justiça, também passou a ser investigada na mesma apuração que já havia atingido o ministro do STF, Gilmar Mendes, e a esposa dele, Guiomar Feitosa. Para Alexandre de Moraes, são claros os indícios de desvio de finalidade na apuração da Receita Federal, que, sem critérios objetivos de seleção, pretendeu, de forma oblíqua e ilegal, investigar diversos agentes públicos, inclusive autoridades do Judiciário, fecha aspas. O ministro, inclusive, decidiu pelo afastamento temporário de 2 servidores da Receita que participaram das investigações. As decisões foram tomadas no âmbito do inquérito instaurado pelo STF para investigar ofensas, ameaças e fake news disparadas contra integrantes da Corte e seus familiares, que foi prorrogado por mais 180 dias neste 1º de agosto. O prazo das investigações terminou em 18 de julho, em pleno recesso do tribunal, e agora se estenderão então para meados de janeiro de 2020. De Brasília, Antônio Maldonado. Jair Bolsonaro afirma que o Ministério de Minas e Energia prepara projeto para legalizar garimpos no país. A medida foi revelada nesta quinta-feira durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. O presidente não deu detalhes sobre o projeto, mas ressaltou que o tema será levado ao Congresso em breve e que na próxima semana deve anunciar mais informações. Bolsonaro disse que a ideia é dar dignidade para a categoria e conciliar a atividade com a preservação ambiental. Ministro do Turismo diz não se sentir ameaçado no cargo. Em entrevista ao jornal O Globo, Marcelo Álvaro Antônio falou sobre a ligação com as suspeitas de candidaturas laranjas no PSL de Minas Gerais. O chefe da pasta, um dos alvos de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, disse que até o momento Jair Bolsonaro não pediu explicações a respeito do assunto. Para ele, o presidente defende a presunção de inocência e uma exoneração agora seria uma condenação antecipada. Barco explode e fogo atinge outras 5 embarcações no rio Amazonas. O acidente aconteceu nesta quinta-feira na região conhecida como Igarapé da Fortaleza, no Amapá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Centro de Tratamento de Queimados em Macapá. Ainda não há confirmação da causa da explosão, mas a suspeita é que um dos barcos transportava combustível de forma irregular. 11h30 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. Jovem Pan News. Jovem Pan. E aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP, e hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros. A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de 1.600 metros quadrados com 6 estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem.
Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações, podendo operar até 4 transmissões simultâneas. Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo gamer. Muito bom! E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e os jogadores participem de um momento único. Palco de confrontos épicos, onde vitória e derrota estão a um round de distância. É o capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Chá! A BBL é o ponto de encontro dos gamers e espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos games, é só seguir a gente nas redes sociais, @BBL Esports. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 34 minutos. O presidente Jair Bolsonaro, a gente acompanha agora, na verdade, o top 10 com os principais destaques da manhã dessa sexta-feira. Desaparecido político. STF dá 15 dias para Bolsonaro explicar, se desejar, fala sobre morte na ditadura. Terra indígena. Corpo de índio Wayampi morto no Amapá deve ser exumado hoje. Pastor assassinado. Ministro do STF autoriza a retomada de inquérito sobre deputada Flor de Lis. Caso Marielle Franco. Viúva e delegado prestam depoimento sobre mortes de vereadora e motorista. Atentado Rio Centro. Superior Tribunal de Justiça vai decidir se acusados ainda podem ser julgados. Notre Dame. Parlamento francês aprova a lei para reconstruir a catedral. Armas nucleares. Estados Unidos confirmam saída do Tratado de Desarmamento com a Rússia. Guerra comercial. Bolsas europeias e asiáticas recuam após Trump impor mais taxas à China. Copa Sul-Americana. Corinthians vence Montevideo Wanderers e pega a Fluminense nas quartas de final. Novo camisa 10. São Paulo Futebol Clube contrata jogador Daniel Alves até 2022. Esportes. Hora de falar de futebol aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O São Paulo Futebol Clube anunciou a contratação do lateral direito Daniel Alves por 3 anos. Quem tem os detalhes é o repórter Giovanni Chacon. Daniel Alves é o novo reforço do São Paulo para a temporada 2019. O lateral direito de 36 anos assinou com o clube paulista por 3 temporadas. Os valores do salário ainda não foram revelados, claro, mas é especulado algo para cima da casa dos R$800 mil por mês. Membro da comissão técnica afirmou que só a chegada dele já ajuda o time. É um cara bom de grupo e um líder dentro e fora de campo.
Torcedor do clube, Daniel Alves foi anunciado em vídeo publicado pelo São Paulo com palavras muito emocionantes. Vamos acompanhar. O grande Milan vai se curvando ao São Paulo. Agora é domingo e nós estamos assistindo aos jogos de futebol na TV Preta e Branca. Para nós, esse é o melhor dia da semana. Há muita alegria em nossa casa. O maior é o futebol do Brasil. O maior é o São Paulo. Desce em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Agora é 2019 e eu poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas eu escolho voltar para o Brasil. Pelo meu país, pelo meu povo, pelo meu clube de coração. É irreal, mas estou aqui. Capitão na Copa América com o Brasil e eleito o melhor jogador da competição, Daniel Alves chega para ser a contratação que o técnico Cuca queria para fechar o elenco do tricolor. Para o comandante do São Paulo, faltava um lateral direito para fechar esse elenco de 2019 do São Paulo. Jogador com mais títulos oficiais na história, tem 40 canecos em 19 anos de atividade, superando até mesmo Pelé. Tem 3 títulos a mais do que o Rei, que jogou no Santos e no New York Cosmos. E para falar sobre a repercussão dessa contratação do jogador Daniel Alves e da última rodada da Copa Sul-Americana e também da Taça Libertadores, está aqui ao meu lado Gabriel Dias. E aí, Gabriel, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Nicole, amigos da Jovem Pan. Realmente é uma notícia espetacular para o torcedor de São Paulo, sem dúvida nenhuma. É a melhor contratação dos últimos anos aí do São Paulo e o Daniel Alves chega visando. O São Paulo ofereceu ali um contrato até 2022, visa, portanto, a Copa do Mundo do Catar para ver se Daniel Alves consegue ainda chegar inteiro. Claro que ele já tem uma idade avançada, 36 anos, mas enfim, a proposta do São Paulo foi muito boa. O Daniel Alves está passando férias em Fortaleza, deve chegar aqui à capital paulista nos próximos dias. Diversos foram os jogadores que comemoraram essa iniciativa que foi principalmente tocada aí pelo Raí, diretor de futebol de São Paulo. Diversos jogadores do futebol brasileiro, como Pato, Kaká e outros que passaram pelo São Paulo, fizeram postagens, agradeceram aí essa chegada do Daniel Alves, que disse que sonhava em 2 coisas na carreira como jogador de futebol. Uma delas era jogar no Barcelona, ele disse que realizou, e a outra era jogar no São Paulo, que é o time de infância dele, e também realizou na mensagem que o Daniel Alves colocou nas redes sociais. Vai ser o jogador brasileiro que terá o maior salário, R$1,5 milhão por mês, R$800 mil será ali o salário do Daniel Alves fixo, mas ainda entrarão outros benefícios, vendas de camisa, dinheiros de luva, imagem na televisão, enfim, vai chegar a esse montante a R$1,5 milhão. A base aqui salarial dos jogadores que ganham acima de R$1 milhão tá ali entre o Fred do Cruzeiro, o Gabigol do Flamengo também ganha um salário aproximado, então o Daniel Alves chega para ser aí o jogador que vai vestir a camisa 10 do São Paulo, que também terá aí o maior lucro, né, no futebol brasileiro. E sobre a Copa Sul-Americana, quais são os destaques? Sobre a Copa Sul-Americana, ontem o Corinthians avançou para a próxima fase, aliás, um público muito baixo lá no Uruguai. O Montevideo Wanderers, que é o time que o Corinthians enfrentou, tem uma torcida aí que leva para estádios normalmente público de 5 mil pessoas. Ontem, muitos torcedores entraram de graça no estádio, porque o Montevideo levou esses torcedores como convidados. A maior parte ali dos corintianos é que acabou pagando os ingressos. Então, 1.500 pessoas foi o público divulgado na manhã de hoje. Eles não divulgaram ontem, hoje, portanto, essa parcial. O Corinthians avançou 2-1, 2 gols do Wagner Love, vai enfrentar o Fluminense na próxima fase da Copa Sul-Americana. Vai ser uma parada difícil, claro, brasileiros que se enfrentam. E ontem também destaque final aqui do futebol nacional. O Grêmio avançou na Libertadores da América, 3-0 contra o Libertad do Paraguai em Assunção. Vai fazer um confronto dificílimo, dramático contra o Palmeiras na próxima fase da Libertadores da América. Gabriel, mais informações, mais detalhes no Camisa 10, meio-dia, é isso? Daqui a pouquinho, meio-dia no Camisa 10. Depois, então, do Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada, Até viu? mais, Até mais. O ex-diretor da Dersa em São Paulo, Paulo Preto, foi denunciado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro por supostas irregularidades na obra na nova marginal Tietê. Quem tem os detalhes é o repórter Rodrigo Viga. O ex-diretor da Dersa em São Paulo, o famoso Paulo Preto, foi denunciado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro à Justiça Federal Fluminense por supostas ilegalidades e irregularidades na obra da nova marginal do Tietê. Além dele, também foram denunciados a Justiça Fluminense
mais 6 pessoas, entre elas Fernando Cavendish, empreiteiro, que foi dono da empresa Delta Engenharia, que participou do consórcio da obra e que na época do governo de Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro literalmente deitava e rolava. Era um campeão de obras e contratos firmados com o Poder Executivo. Cavendish chegou a ser o encarne de Sérgio Cabral. Esteve na famosa farra dos guardanapos, mas depois brigaram e hoje são inimigos mortais. Os 7 denunciados vão responder por crimes como lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, entre outros. Essa semana, aqui na Justiça do Rio de Janeiro, inclusive, Cavendish disse ao juiz Marcelo Bretas que chegou a pagar quase 30 milhões de reais em propina para a obra da nova marginal do Tietê. E o intermediário de toda a maracutaia teria sido justamente Paulo Preto, que cobrava uma taxa de propina de oxigênio de 6%. Segundo Cavendish, ele pagou quase 30 milhões de reais em propina para Paulo Preto, sendo que 8 milhões foram arrecadados antecipadamente e o restante ao longo do compromisso, ao longo do contrato. Essas investigações fazem parte da Operação Saqueador, que começou em São Paulo, mas ela foi remetida aqui para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. A partir de agora, quem toma conta do caso é justamente o homem da Lava Jato do Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal aqui do estado. Do Rio, Rodrigo Viega. A Justiça prorrogou a prisão temporária dos 3 suspeitos de roubar 718 quilos de ouro no Aeroporto Internacional de São Paulo. Camila Yunes. A Justiça prorrogou a prisão temporária dos 3 suspeitos de envolvimento no roubo de mais de 700 quilos de ouro no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo. Um dos presos é o funcionário do aeroporto Peterson Patrício. Ele teria facilitado o crime e agido em parceria com um amigo que tem o mesmo nome, Peterson Brasil. Brasil já tem passagem pela polícia e é suspeito de ter convidado o colega a participar do roubo. Durante o depoimento, o funcionário do aeroporto disse ter participado do assalto porque foi feito refém pelos bandidos. O terceiro suspeito foi encontrado na segunda-feira e preso em flagrante por porte de munições. Ele foi encontrado com um carregador de fuzil contendo 31 projéteis de calibre 7,62 milímetros. A polícia investiga se a arma pode ter sido usada no assalto. Célio Dias teria auxiliado no roubo durante a troca de veículos para a fuga com o ouro. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, as investigações para identificar os outros integrantes da quadrilha estão em andamento. A carga de ouro, avaliada em 110 milhões de reais, ainda não foi encontrada. Prefeitura de São Paulo abre consulta pública para elaborar o plano diretor do Parque Ibirapuera, na última fase do processo de concessão. O espaço será repassado à iniciativa privada, que promete melhorias como a construção de um deck no lago, placas indicativas e um novo museu do folclore. A Construcap, vencedora da concorrência, poderá explorar espaços de lojas e quiosques dentro do pavilhão das culturas brasileiras, atualmente fechado. Um ponto ainda em aberto é a Marquise, que interliga os prédios desenhados pelo arquiteto Oscar Niemeyer e tem problemas estruturais. O Ibirapuera recebe 15 milhões de visitantes por ano e a sociedade quer saber quais mudanças serão implementadas. O secretário de Governo da Prefeitura de São Paulo, Mauro Ricardo Costa, destaca que o contrato de concessão será assinado assim que o plano diretor for estabelecido. Contribuições para as ações que serão realizadas no Parque Ibirapuera e nos 5 outros parques, de tal maneira que a gente possa concluir este processo todo no plano diretor e, a partir daí, assinar o contrato de concessão com a empresa que ganhou o processo de licitação. O plano diretor, citado pelo secretário, visa indicar as normas de uso, deveres de monitoramento e cuidados com a fauna e a flora, além das diretrizes para os eventos. Em entrevista a Thiago Berraich, o presidente da Construcap, Roberto Capobianco, reforça que é uma garantia para o Parque Ibirapuera.
é a garantia da preservação da identidade do parque, né, ao longo dos anos que virão, e envolve diversos atores públicos, não só a Prefeitura de São Paulo, mas também o Estado de São Paulo. Desta forma, nós vamos garantir que o parque possa ter o seu patrimônio histórico, o seu patrimônio natural protegido ao longo dos anos. A consulta pública ficará aberta até o dia 25 de agosto e outras informações estão no site participe.gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. O documento disponibilizado para suvestões reúne os trabalhos que estão em elaboração pela equipe da Prefeitura até o momento. O governador do estado de São Paulo, João Dória, justificou a decisão de aprovar a lei que institui o Dia de Oração pelas autoridades da nação. Afonso Marangoni. O Brasil precisa de oração, de paz e de entendimento. Foi assim que o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, justificou a decisão de aprovar a lei que institui o Dia de Oração pelas autoridades da nação. Na quarta-feira, ele sancionou a proposta que inclui no calendário oficial do Estado a data que deve ser celebrada na terceira segunda-feira de cada mês. Além desta, outras 3 leis de caráter religioso foram aprovadas pelo governador. Elas instituem o Dia da Escola Bíblica, o Dia da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira e o Dia da Igreja Sara Nossa Terra. Nesta quinta-feira, na volta do recesso do Legislativo, Dória esteve na Lesp e comentou sobre a lei que estabelece o Dia de Orações pelas autoridades. Mal não há, ou seja, esse é um projeto que não tem custo, não representa nenhum centavo ao erário público, nenhum prejuízo a ninguém, e traz o bom sentimento da oração, seja qual for a sua origem, evangélico, católico, seja cristão ou não cristão, isso é bom e é saudável. Sobre a tramitação da reforma da Previdência, o governador de São Paulo disse estar otimista com a reinclusão de estados e municípios quando o texto for para o Senado. Evidentemente, cada dia é um dia e as coisas nem sempre se mantêm até o momento da votação, mas tudo indica que o Senado deverá reincorporar estados e municípios e aí fazer o encaminhamento desta proposta à Câmara Federal para que a Câmara possa deliberar em definitivo. Após reunião com deputados estaduais, Dória afirmou que a prioridade no segundo semestre vai ser a despoluição dos rios Tietê e Pinheiros e o incentivo alto voltado para a indústria automobilística. Dória também disse que pretende continuar o programa de desestatização. Cresce volume de ações judiciais contra o reajuste de planos de saúde em São Paulo. Mais informações com o repórter Daniel Lian. As ações judiciais contra reajustes de planos de saúde vêm apresentando uma escalada no estado de São Paulo nos últimos anos. Foram 2.250 processos entre janeiro e junho deste ano, contra 258 no mesmo período de 2011. O levantamento é do Observatório de Judicialização de Saúde Suplementar da Universidade de São Paulo e se refere aos julgamentos de segunda instância no Tribunal de Justiça do Estado. As reclamações são as mais variadas. As principais vão contra as elevações abusivas nos contratos coletivos, mudança de faixa etária, sinistralidade, exclusões de cobertura e negativas de tratamento. Vale lembrar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou reajustes de até 20% nos planos coletivos, quase o triplo do aumento definido para os individuais, que ficou no patamar máximo de 7,35%. A advogada especialista em direito à saúde, Rosana Chiavassa, faz um alerta aos usuários. Os consumidores não se conformam. Em verdade, não é para se conformar mesmo, porque o que aumenta 19% ao ano? Nada. Mas este índice é um cálculo diferenciado feito pelos custos da medicina, que nós sabemos que são caríssimos porque normalmente importados. Agora, é necessário dar um aviso ao consumidor. Que aviso? Tome cuidado, porque o judiciário ainda não bateu o martelo no sentido de que esse aumento é legal ou não. De 2012 a 2018, o acúmulo dos reajustes pelas operadoras nos planos coletivos, que representam 80% do mercado de saúde suplementar brasileiro, chegou a 111,72%, enquanto os individuais alcançaram 77,29%. Atualmente,
Há no país 47,18 milhões de usuários. Em nova ação contra o comércio ilegal, a Polícia Civil apreendeu 70 mil produtos piratas no centro de São Paulo. Quem tem os detalhes é o repórter Tiago Muniz. A Polícia Civil apreende 70 mil itens piratas na zona leste de São Paulo, numa ação contra o comércio ilegal, e encontra um esconderijo de produtos falsificados. A operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, se concentrou no Largo da Concórdia, no Brás, ao longo desta quinta-feira. Funcionários da Prefeitura, da Guarda Civil Metropolitana e advogados representantes das marcas originais também acompanharam a inspeção. A ação foi planejada ao longo das últimas semanas para localizar os comércios suspeitos de vender o material falsificado, principalmente roupas e calçados. A polícia encontrou um depósito escondido dentro de uma das lojas na Avenida Rangel Pestana. O material recolhido foi transportado para depósitos e vai passar por perícia. Pelo menos 10 representantes das lojas foram levados para a sede do DEIC, na zona norte de São Paulo, para prestar esclarecimento. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão da medida provisória que transfere a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Vamos agora a Brasília com o repórter Levi Guimarães. Na primeira sessão após o recesso, o Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão da medida provisória que transferia para o Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas. Com isso, a atribuição permanece com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O governo já tinha repassado a função para a pasta da Agricultura na primeira medida assinada pelo presidente Jair Bolsonaro assim que ele tomou posse. Porém, ela foi alterada pelo Congresso Nacional, que definiu que a FUNAI, atrelada ao Ministério da Justiça, continuaria demarcando as terras. Com isso, uma nova MP foi assinada por Bolsonaro em junho, mas ela foi suspensa por uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Nesta quinta-feira, a questão foi levada ao plenário, onde todos os ministros seguiram a posição contrária à nova MP. Apenas o ministro Alexandre de Moraes não compareceu. No voto, o relator Luiz Roberto Barroso disse que reeditar uma medida provisória com o mesmo teor da anterior viola a Constituição. É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada. Porque a última palavra em relação ao que deve ser lei no país é dada pelo Congresso Nacional. O voto que mais chamou a atenção foi o do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello. Além de reforçar os argumentos do relator, ele afirmou que na reedição da medida provisória, o governo transgride a separação de poderes. O decano fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Parece ainda haver na intimidade do poder, hoje, um resíduo de indisfarçável autoritarismo, despojado sob tal aspecto quando transgride a autoridade da Constituição. O doutor em Direito Ambiental, professor da Escola de Direito do Brasil, Rodrigo Jorge Moraes, chama a atenção para o fato de que a decisão foi praticamente unânime. Segundo ele, mostra uma possível tendência para julgamentos futuros sobre o mesmo tema. Esse é um direcionamento muito forte do Supremo com relação a essa questão de processo legislativo, que pode futuramente ser utilizado em outras situações que envolvam reedição de medidas provisórias que tenham perdido eficácia ou que tenham sido negadas na mesma sessão legislativa. O STF não chegou a analisar o mérito da matéria, ou seja, se é inconstitucional retirar da FUNAI a atribuição de demarcar terras indígenas, e sim a possibilidade de editar uma nova medida provisória se contrapondo à decisão do Congresso. O mérito ainda pode ser analisado pelo tribunal. De Brasília, Levi Guimarães. O julgamento de um rapper americano na Suécia mobiliza fãs e envolve até o governo Donald Trump. Renan Porto. No segundo dia de julgamento, o rapper americano A$AP Rocky voltou a afirmar que agiu em legítima defesa quando se envolveu em uma briga em Estocolmo, na Suécia.
No dia 3 de julho, Rock e outras 3 pessoas foram submetidas à prisão preventiva depois de um show. Eles são acusados de agredir um homem de 19 anos que afirma ser um fã do cantor. O acusador também foi ouvido hoje pelo tribunal. O julgamento se estende até domingo. Em um vídeo publicado no Instagram do rapper, no dia 2 de julho, o fã parece estar seguindo o cantor e seus seguranças momentos antes das agressões. O cantor escreveu que os homens que aparecem nas imagens não são seus fãs e os acusou de estar sob efeito de drogas. Outros vídeos que circulam pela internet mostram a agressão em si. Em alguns deles, Rock e seus seguranças aparecem espancando o homem que não esboça condições de reagir. O caso é motivo de uma série de atritos diplomáticos entre Estados Unidos e Suécia. Um ex-embaixador americano em Estocolmo chegou a acusar as autoridades suecas de estarem cometendo uma injustiça racial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou um representante do governo para acompanhar o julgamento. Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que amanhã, sábado, tem Jornal da Manhã e nós estamos de volta na segunda-feira, às 10 horas. Você acompanha mais notícias ao longo desse final de semana no site jp.com.br e também no nosso canal do YouTube Jovem Pan News. Fique agora com Camisa 10, que você também acompanha com imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira.